Então agora nós temos a configuração do player bem semelhante à que tínhamos em todos os vídeos anteriores, mas com um detalhe, sem o player controller, porque ele foi completamente excluído. Ele não existe mais, para que agora nós tenhamos a oportunidade de reconstruí-lo. Pois bem, mas antes de fazer o player controller, obviamente que nós precisamos construir a máquina de estados. Porque todo player controller vai ser construído em cima dela. Beleza, então aqui dentro de scripts eu vou criar uma pasta que se chama State Machine. State Machine. E dentro de State Machine, vamos criar as classes bases que são responsáveis por fazer a máquina de estados funcionar. Então, ao invés de criar um script, como fazemos com o MonoBehavior Script, a máquina de estado ela vai ser uma estrutura que não será um script, ela não vai funcionar dentro da Unity propriamente dito. Me acompanhe aqui que já você entende. Então vamos lá na aba de Scripting, e aqui nós vamos criar um empty C# script, ou seja, um C# script vazio. Vamos criar um arquivo que se chama I maiúsculo state, de aState. O que nós vamos fazer é criar uma interface. Como eu havia dito, este é um tópico um pouco mais avançado. E se você não sabe o conceito de interfaces, deixe um comentário que logo a gente faz um vídeo especial falando sobre isso. Mas aqui, interfaces é uma espécie de classe, mas ela não tem implementação de código. E a primeira coisa, então, é trocar o nome classe por interface. Beleza. E para que serve uma interface? A interface ela serve como um contrato para você, de certa forma, obrigar uma classe a adotar ou implementar determinadas funções. Logo, logo você vai entender. Mas já que eu quero que a classe que se relaciona com a state, com essa interface, ela tenha determinadas funções, quais funções são essas? São exatamente as funções que vimos no nosso esquema da máquina de estado, que é o enter, o update e o exit. Então aqui nós vamos ter funções como void enter, void update, já que essas funções não têm retorno algum, e void exit. Essas são as três funções obrigatórias para que todo o estado funcione. Então a interface tem esse papel de você estabelecer uma certa rigidez, um certo contrato, para que o resto do seu sistema funcione em cima desse contrato, ou em cima dessas regras. Temos que tomar o cuidado para dizer regras, porque normalmente regras diz respeito a código, e aqui nós não temos nenhuma estrutura funcional ainda, apenas declarações de funções, certo? O outro passo agora é criar a própria máquina de estados. E ela tem um papel muito simples. Olha só, vamos aqui dentro da nossa pasta State Machine, mesmo dentro do Visual Studio ou do Studio Code, clica com o botão direito, New File, e aqui vamos criar um arquivo que se chama statemachine.cs. Agora, este arquivo vai ser uma classe, public class, state machine, e abrimos a estrutura da state machine. A primeira coisa muito importante é a máquina de estado. Pensando ela como máquina, ela precisa saber qual é o estado no qual ela está. E como eu disse, a interface ela funciona como uma classe, então ela pode ser um tipo também. E se você não viu o vídeo sobre classes, recomendo fortemente que você vá lá e assista para você entender o que são esses conceitos de variáveis complexas. Mas agora então nós podemos ter um tipo que se chama eState, que vai ser o current state, que é o estado atual desta máquina de estados. Neste primeiro momento, nós podemos deixá-lo como privado. Se caso no futuro precisarmos desse estado atual, nós podemos torná-lo público ou mesmo criar uma outra estrutura que exponha essa informação para quem tiver interesse. Como o papel de uma máquina também, essa máquina de estados ela precisa ter uma função de trocar de estados. Então nós teremos aqui um public void change state. E esse change state ele recebe um novo estado para fazer a troca. Portanto, precisamos fazer duas considerações. Primeiro é se o current state ele é diferente de nulo, porque pode ser o estado inicial e eventualmente não temos nenhum estado relacionado aqui. Então ela não consegue fazer uma troca em cima de um estado que não existe. Então nós verificamos se esse current state é nulo. Se caso ele for diferente de nulo, quer dizer, já tem um estado rodando, nós precisamos então sair desse estado. Chamamos a função exit. E aqui uma outra explicação muito legal é que como nós estamos trabalhando com interface, nós podemos garantir que o estado terá a função exit, porque você só será um estado se você for filho dessa interface, filho de aState. E aState tem estado. Isso se chama polimorfismo. No futuro falaremos mais sobre isso, mas é um conceito extremamente poderoso para programação, principalmente orientada a objetos. A próxima consideração que precisamos fazer é se o estado atual ele é igual ao new state, o novo estado. Porque se for igual,
nós precisamos retornar. Só que aqui vamos fazer uma pequena mudança. Como nós vamos retornar caso esses dois estados forem iguais, nós precisamos colocar essa condição antes da primeira, porque o que pode acontecer é chamarmos a saída do estado atual e depois cair nessa condição, caso ela vier em seguida. E aí nós não teremos nada no current state e saímos dele. Então, enfim, pode gerar um bug. Portanto, se você enviar um estado e o current state for nulo, ele vai tratá-los como diferente e seguir o código sem problemas. Agora, o estado atual passa a ser o novo estado e o estado atual, que já é o novo estado, nós chamamos o enter. Uma coisa muito importante a ser feita é você deixar mensagens de log para que ajude você a depurar esse código. Então, antes de tornarmos o estado atual o novo estado, nós vamos colocar uma mensagem aqui, debug log. Fiquem atentos, quando você digitar debug, ele vai importar uma classe diferente, ó, System Diagnostics. Na verdade, nós queremos a Unity Engine. Esta é a classe real para que você consiga logar essas mensagens na Unity. E aqui dentro você cria uma string especial usando o cifrão antes. E aqui vamos chamar de current state, abre chaves, coloca a variável. E aqui nós podemos colocar new state, que é o argumento. Então essa é a primeira mensagem, uma bem simples. Caso você quiser adicionar mensagens, o que é também recomendado antes das condições, porque isso ajuda você a depurar o seu código. Nós vamos deixar essa mensagem aqui por enquanto. E veja que aqui nós já chamamos o exit, chamamos o enter e falta uma das funções, um dos métodos, que é o update. A máquina de estados é também responsável por fazer o update dos estados. Agora o que precisamos fazer é, se o current state for diferente de nulo, nós chamamos currentState.update. Então, aqui de forma muito simples, usando uma interface e uma classe que faz o gerenciamento da máquina de estados, nós temos uma máquina de estados. Então, esta é a estrutura básica. No próximo vídeo, vamos colocar essa máquina para funcionar, criando dois estados, o idle e o move, e fazendo com que eles transitem entre si. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui. E se quiser entender o que é o flip, clica aqui.